Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus. Quando a gente trata da fé, quando a gente fala de fé, nós estamos falando de uma comunicação pessoal, individual com Deus. Porque a fé é o único meio de você se comunicar com Deus. Não há outro meio. Não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem internet. A comunicação com Deus é através da fé. E você tem essa fé aí dentro de você porque Deus já colocou isso aí. Você tem essa fé. Agora, é claro que nem todos optam por agir essa fé. As pessoas pensam que a fé é só para conquistas materiais, as bênçãos, as maravilhas. E, às vezes, elas esquecem que a fé também enfrenta tempestades. A fé, às vezes, enfrenta as dificuldades, os desertos. E o Senhor Jesus, o ministério do Senhor Jesus foi assim. Foi um ministério em que ele manifestou a glória dele, curas maravilhosas, ressurreição de mortos. Ele fez muitos milagres, bem como os de seus discípulos. Mas você pode verificar que ele também enfrentou tempestades. Ele enfrentou desertos. E em todos os momentos, estivesse no deserto, estivesse no meio da tempestade, ou curando o enfermo, libertando os oprimidos e angariando naturalmente a glória daqueles que eram beneficiados, Jesus sempre esteve manifestando a fé que tem comunhão com o Pai, que tinha comunhão com o Pai. Então é preciso que você que está nos assistindo tenha esse discernimento, esse conhecimento. A fé não é só para conquistar coisas maravilhosas de Deus, não as bênçãos de Deus apenas, não. A fé também é para enfrentar os problemas, as dificuldades e vencê-las. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu estou convosco. Então, a verdade é que as pessoas, desgraçadamente, infelizmente, elas ficam muito voltadas para as conquistas materiais e se esquecem que a conquista maior é o reino dos céus, é o reino de Deus. Jesus falou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta você ter fé para ganhar o mundo inteiro e não ter fé para ganhar a sua alma? Não adianta nada, porque tudo que você ganhar nesse mundo, tudo, sem exceção, que nós ganharmos nesse mundo, vai ter prazo de validade, vai findar um dia.
E você sabe disso, nós todos sabemos disso. Agora, o que nós conquistarmos no que diz respeito à salvação da alma, isso é para a eternidade. É para toda a vida, é por toda a eternidade. Ora, Deus não é pai apenas dos que estão vivendo na terra, dos seus filhos que vivem na terra. Ele é pai eterno, não é verdade? Ele é pai eterno. Então, a eternidade desse pai vai se concretizar quando o filho usar a sua fé para viver essa eternidade em comunhão com o Pai. Então, minha amiga e meu amigo, nós estamos aprendendo com Abraão o tipo de fé que agrada a Deus, o tipo de fé que faz a diferença, a fé que confronta os problemas e consegue vencê-los, a fé que faz a pessoa ultrapassar as barreiras, a fé que faz a pessoa vencer a si mesma, vencer o mundo, vencer o inferno. Então, quando Abraão venceu aqueles 9 reis que haviam levado o seu sobrinho, que haviam raptado o seu sobrinho e a família e todos os seus bens, Abraão foi lá com 318 homens apenas e os venceu e resgatou o seu sobrinho, bem como todos os que estavam com ele. E quando ele teve aquela vitória maravilhosa, magnífica, o que aconteceu? Então, vieram a Abraão 2 tipos de pessoas, logo depois da vitória. Primeiro veio o rei de Sodoma, chamado Bera. O rei de Sodoma veio e em seguida veio também Melquisedeque, o sacerdote Melquisedeque. Então, o texto sagrado mostra isso. Eu coloquei bem sintetizado para que ficasse mais claro para você entender. Lá em Gênesis 14, versículos 17 e 18. Diz assim: e o rei de Sodoma saiu ao encontro de Abraão no vale de Savé. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Quer dizer, 2 reis vieram ao encontro do vitorioso Abraão. E foi justamente para colocar o caráter de Abraão à prova. Porque o rei de Sodoma ofereceu a Abraão o seguinte: olha, Abraão, você fica com os despojos, com as riquezas daqueles que você venceu, mas me dá os homens, me dá as pessoas. E Abraão disse: não, de forma nenhuma, de jeito nenhum. Eu não vou ficar com os despojos para que amanhã você não venha dizer: eu enriqueci a Abraão. Então, Abraão tinha um caráter bem definido, de justiça. Ele libertou aqueles homens e não aceitou os despojos que o rei de Sodoma ofereceu. Não aceitou. Porque o rei de Sodoma tipifica o próprio Satanás, que vem com ofertas maravilhosas. Nós falamos isso ontem, e eu torno a repetir para que você possa se identificar com Deus na fé que você tem, na comunhão que você tem com Ele. Então, Abraão recusou aceitar favores daquele que trouxe vantagens econômicas para ele, que foi o rei de Sodoma. Já Melquisedeque, o rei de Salém, quer dizer,
o rei da justiça. Melquisedeque quer dizer rei da justiça. Salém, rei da paz. Então, Melquisedeque era um sacerdote de Deus. Então, ele era um homem de justiça e da paz. E ele veio e ofereceu a Abraão, trouxe para Abraão pão e vinho. Pão e vinho eram os representantes, símbolos, representações do Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Então, Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo, era um sacerdote do sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. E ele trouxe para Abraão pão e vinho. Olha só, ele trouxe Jesus. E Abraão imediatamente comeu do pão e bebeu do cálice de vinho com o sacerdote Melquisedeque. Quer dizer, Abraão rejeitou o rei de Sodoma e aceitou o rei Melquisedeque, ou melhor, o rei de Salém. Muito forte isso, minha amiga e meu amigo. Quer dizer, Abraão rejeitou as vantagens do mundo e aceitou o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, representado no pão e no vinho. Então, você é uma pessoa que todos os dias tem que fazer uma escolha. Eu sou uma criatura que todo dia eu tenho que fazer uma escolha. A roupa que eu vou vestir, a comida que eu vou comer, para onde eu vou, enfim, o meu trabalho no dia a dia. Todo dia eu tenho que fazer escolha. Em todos os momentos da nossa vida, nessas escolhas que nós fazemos, nós optamos pelo mundo, representado por Sodoma, ou optamos pelo reino dos céus, o reino de Deus, representado pelo pão e vinho, que o sacerdote do Altíssimo traz até nós, que é o Melquisedeque, que é o pastor, que é o homem de Deus, aquela criatura que quer ajudar você, que quer salvar a sua alma, que quer restaurar, resgatar a sua vida. Os milagres, você tem visto aí, são N milagres que nós mostramos diariamente aqui. Coisas extraordinárias, coisas magníficas, que a fé traz. Infelizmente, muitos têm fé para conquistar mundos e fundos, que nós estamos mostrando, mas não têm fé para permanecer fiel a Deus. E esse é que é o grande problema da maioria das pessoas. Nós vamos assistir testemunhos agora que realmente fazem a diferença, que mostram o que realmente vale a pena. Porque você verifica, há testemunhos que falam, eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu entrei na igreja miserável, pobre e tal, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo outro e tal. Esse é um testemunho. Mas há o testemunho que diz assim, olha, depois que eu entrei aqui, que eu recebi o Espírito da fé, que eu recebi o Espírito de Deus, a minha vida se transformou. A minha família, o meu lar, a minha casa, tornou-se um pedacinho do céu. Eu conquistei muitas coisas, mas tudo que eu conquistei não é nada, é insignificante diante da conquista maior que foi o Espírito Santo. E é isso, amiga e amigo, que você tem que entender. Você tem fé para conquistar mundos e fundos. Se você não tem fé para conquistar o batismo com o Espírito Santo, então você não tem fé para nada. Abraão foi um homem que teve o caráter de Deus, o caráter que agradou a Deus, porque ele priorizou obedecer a palavra de Deus, a voz de Deus. E essa voz o guiou por todos os dias da sua vida. Ele teve um encontro com Deus com 75 anos de idade. Ele viveu mais 100 anos, e morreu em ditosa velhice
Por quê? Porque o Espírito de Deus estava com ele. Ele tinha ouvido, obedecido, submetido, sujeitado a sua vida à voz de Deus. Ele não submeteu a voz de Sodoma, que representa o mundo. Ele não submeteu a voz das ofertas, das facilidades que o mundo oferece. Não, ele optou pelo sacrifício, participou do pão e do vinho que representavam Jesus. Isso é muito precioso, minha amiga e meu amigo, porque isso conduz a vida de alguém, dá a direção que a pessoa precisa para estabelecer uma vida de paz, uma vida feliz, como diz o texto sagrado. Feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quer dizer, anda de acordo com a sua palavra, a sua justiça. Porque quando a gente anda de acordo com a palavra de Deus, a gente anda de acordo com a justiça. E quando a gente anda de acordo com a justiça, a gente tem paz. Não há paz se não houver justiça. É ou não é? Então você pode verificar que o mundo está sempre conturbado porque não há justiça. Não há justiça nesse mundo. Não é verdade? Mas quando a pessoa abraça a sua fé, faz o investimento da sua vida na palavra de Deus, então ela absorve a justiça de Deus, ela se torna justa diante de Deus por causa da fé e, consequentemente, toma posse da paz. A paz que tanta gente busca, mas, infelizmente, não consegue por conta da falta de justiça que há neste mundo. Enquanto você não encontrar a justiça, você não vai ter paz, minha amiga e meu amigo. Você pode procurar, você pode ter o dinheiro que tiver. Se você não andar na justiça, o seu dinheiro não vai comprar a justiça. Você pode comprar juízes, você pode comprar advogados, você pode comprar, corromper todo mundo, mas você não vai ter paz. Você não vai ter paz. Você só vai ter paz quando a justiça que você adquirir vem do alto. Então, com a justiça de Deus, vem a paz. E com a paz, vem a alegria. É o que nós vamos ver nesse testemunho magnífico que você vai assistir agora. Eu comecei a trabalhar nesse restaurante, lavava chão, lavava louça. Quando não gostavam muito do que eu fazia, eu levava tapa na nuca, né? Muitos xingamentos ali, muita humilhação. Meu nome é Fabrício Matsumoto, sou empresário, tenho 38 anos de idade. A minha infância ela foi muito complicada. Nós vivíamos em uma casa alugada, muito simples ali, onde uma das paredes da casa ela era de madeira. Ali chovia muito dentro da casa, mais dentro do que fora. Então a gente vivia uma vida muito limitada ali nessa casa. Essa casa era tão velha que o teto da casa desabou. Quando a gente achou que as coisas iam melhorar, descobriu-se que meu pai traía minha mãe e aí meu chão desabou logo na juventude, né? Porque nosso pai era o nosso porto seguro, ele era o nosso herói. E ele, dentro de casa, parou de falar com a gente. Ficou mais de um ano dentro da casa, sem falar com ninguém, até o ponto de pegar as coisas dele e ir embora. Com isso eu cresci um jovem sem perspectiva nenhuma. Eu fumava, eu bebia muito. Até que eu comecei a me relacionar com uma pessoa. Desse namoro eu vinha ter um filho precocemente e eu precisava ali sustentar esse filho. E eu não tinha dinheiro para comprar fralda. E as pessoas ao meu redor, conhecidos, parentes, que vinham trazer fralda. O NAN, que era um leite caro na época, né, para eu comprar. Às vezes eu conseguia comprar uma outra lata, mas eu lembro que eu precisava da ajuda da minha mãe, porque eu morava na mesma casa que minha mãe. A gente ficou ali no quartinho, eu, a mãe do meu filho pequeno. Após isso eu comecei a trabalhar num restaurante. Eu comecei a trabalhar nesse restaurante, lavava chão,
lavava a louça, ajudava geral ali, né, todo mundo, mas eu era muito humilhado nesse restaurante, né, cheguei a sofrer agressões físicas, quando não gostavam muito do que eu fazia, eu levava tapa na nuca, né, muitos xingamentos ali, muita humilhação. Eu me lembro que eu ganhava 300 e poucos reais e quando os responsáveis dos restaurantes, né, que ficavam no escritório, decidiram aumentar o meu salário, porque eu já estava um bom tempo ganhando pouquinho, o gerente falou, não, pode baixar o salário dele porque não merece. Aí eu vim a ter a depressão, aí de achar de fato que para mim já não tinha mais jeito. Eu não chorava, eu urrava de dor. É uma dor tão grande que eu gemia embaixo do chuveiro. Eu gemia, eu gritava de dor, mas ninguém ali me ouvia, ninguém conseguia entender a dor que eu tinha dentro de mim. Procurei em outros lugares, procurei principalmente em médicos, porque eu queria na medicina um diagnóstico, né? A gente que tem essa situação toda dentro da gente, a gente quer um diagnóstico, porque pelo menos a gente quer saber aonde tratar. Eu fui convidado por uma pessoa para ir na Igreja Universal. E aí, na Igreja Universal, nasceu novamente em mim uma esperança, né? Porque eu via os testemunhos, eu ouvia a pregação do pastor e tinha muita vida ali, tinha força, né? Ao ponto de eu ser curado da depressão, né? Eu fui curado da depressão, da síndrome do pânico, mas mesmo assim eu ainda não me lançava no altar. Eu já cheguei a pegar envelope e deixar encostado, inclusive da fogueira santa. Eu cheguei a tocar no dízimo, sim, devido a algumas dificuldades que eu passava, alguns problemas financeiros, eu cheguei a tocar no dízimo. Muita miséria, ao ponto desse restaurante que eu era muito humilhado, eu juntava o resto da comida dos funcionários, que os funcionários que sobrava ali, a gente levava para eu e minha esposa se alimentar. Eu dentro da igreja, ouvindo testemunhos, ouvindo a palavra que vinha do altar, e por eu ser desobediente, veio acarretar a minha esposa a pedir a separação. A gente não tinha dinheiro nem para pagar o divórcio. Aí foi quando eu me lembrei de tudo que o pastor falava no altar. Eu falei, não, basta de sofrimento. Foi aí que eu decidi ouvir a voz do altar. Eu decidi sair da terra onde eu estava e ir para a terra que Deus tinha mandado eu ir. Aí pouco tempo depois, eu me lembro que dentro da igreja chegou a fogueira santa. Chegou a fogueira santa, eu fui para o meu sacrifício, eu peguei o meu envelope. Eu me lembro que quando eu decidi de fato pegar ali o meu envelope e me lançar, mas não só lançar financeiramente, lançar minha vida no altar, eu me acidentei e cortei feio. A minha mão tem uma cicatriz grande aqui, onde eu levei 9 pontos e eu precisava gerar o meu sacrifício. Eu fui até o centro da cidade, comprei algumas facas, porque eu conhecia outros restaurantes, e de ônibus em ônibus, de porta em porta, eu fui vendendo as facas, porque eu estava acidentado, eu sentia muita dor na época, porque o corte foi fundo, mas mesmo assim com dor, eu saí vendendo as facas de porta em porta para gerar o meu sacrifício. Eu me lembro que junto com o meu voto de sacrifício, eu me coloquei dentro daquele envelope. Eu coloquei todo aquele homem inseguro que eu era, toda aquela infidelidade, eu era uma pessoa infiel, maus olhos, orgulho, os pecados também eu coloquei dentro do envelope. Eu coloquei a minha vida dentro daquele envelope. E eu me lembro que eu ainda tinha um valor para receber da empresa. Eu peguei aquele valor também e eu precisava, porque eu estava endividado. Eu tinha aluguel para pagar, eu tinha todas as contas para pagar. Era tudo ou nada, era decisão. Mas quando passou do meio do altar, nasceu um gigante dentro de mim. A força, a certeza, ainda que fisicamente eu não estivesse enxergando nada, transformado ao meu redor, nasceu dentro de mim um poder para transformar ao meu redor. O espírito da fé entrou dentro de mim. Eu me lembro que por muito tempo eu falei não para Deus, e dessa vez eu tinha falado sim para Deus.
E eu recebi o sim de Deus. Ele falou para mim: eu sou contigo. Você está passando por tudo isso, mas você vai vencer, porque agora eu estou contigo. Isso foi um dia muito marcante na minha vida, porque foram muitos anos dentro da igreja, sendo infiel, não obedecendo essa voz que vinha do altar. Eu tinha plena convicção que tudo ia se resolver. A minha esposa não tinha voltado ainda, eu não tinha um casamento, eu não tinha uma vida financeira realizada, não tinha nada, mas eu tinha tudo. Então ali eu fui trabalhando, continuei trabalhando naquele restaurante que eu era muito humilhado, lavava chão, lavava louça, mas só que a visão que eu aprendi na Igreja Universal, nessa faculdade da fé, foi que eu tinha que fazer para Deus. Então eu falava dentro de mim: eu quero ser o melhor lavador de chão desse lugar. Eu tenho que ser o melhor lavador de louça desse lugar, né? E ali, aos poucos, eu fui galgando espaço até ser responsável daquele restaurante. Eu fiquei gerenciando ele um tempo. Depois comecei a trabalhar em um outro restaurante, onde eu percebi ali que eu tinha probabilidade de maior crescimento. E aí Deus foi abrindo minha visão para coisas maiores, coisas que eu nem imaginava. Comecei a fazer comida na casa dos clientes, material de trabalho fui investindo e comecei a trabalhar. Os clientes que começaram a me chamar para ir na casa deles eram apresentadores de televisão, jogador de futebol, tem muitos nomes. Eu cheguei a fazer um aniversário da Hebe Camargo de 82 anos, onde ali toda a mídia foi. Apresentadores, 800 pessoas, imagina, só pessoas da mídia. Ali eu comecei a ser reconhecido, comecei a ter nome no mercado, uma pessoa que era um nada, um zero à esquerda, tinha uma vida totalmente derrotada. Ali eu comecei a ter a visibilidade, até que um grupo de empresários ficou sabendo de mim e estava com um ponto num lugar fantástico, no bairro dos Jardins, entre a Alameda Lorena e Oscar Freire, e ali eu fui convidado para entrar de sócio no investimento de 3 milhões de reais, onde eu não precisei colocar nenhum centavo. E através dessa transformação, aquela mulher que se separou de mim, que não queria nem me ver pintado de ouro, a gente se casou de novo. O que adiantaria conquistar tudo isso se eu não tivesse alguém do meu lado para poder compartilhar? E mediante a todas essas conquistas, para mim, ainda tem a maior conquista de todas, que para mim não tem preço que pague, não tem dinheiro que compre, que é o Espírito Santo. Essa certeza dentro de mim, de estar sempre falando sim para Deus, esse desejo de falar para as pessoas o que Ele fez na minha vida, dá vontade de entrar dentro da pessoa e mostrar esse Deus que eu conheci na Igreja Universal, de mostrar o que é o Espírito Santo para as pessoas. O meu único arrependimento na vida foi ter demorado para ouvir essa voz, para obedecer a Deus. Esse é o meu grande arrependimento, porque tudo isso poderia ter acontecido muito antes, mas muito antes. Olha, eu conheci o Fabrício pessoalmente, eu fui lá no restaurante dele. Eu não sou muito adepto à comida japonesa, não, mas eu fui. Sabe como é que é? A Esté queria conhecer, queria ver e tal, e nós fomos. E chegamos lá, a comida realmente é muito saborosa, muito gostosa, é diferente. Sabe esse negócio de peixe cru? Não é comigo, mas lá o Fabrício fez, o que ele fez foi extraordinário, passou dos limites. Mas o que eu queria dizer para você é que há pessoas, quando a pessoa é aquela criatura que tem a sua ambição, o seu foco apenas nesse mundo, ela investe tudo que tem para obter as regalias desse mundo, que é o que o representante do mundo fez para com Abraão. Ofereceu o mundo. Não, está aqui, ó, fica com os bens, me dá as pessoas, fica com os bens. Mas Abraão disse, não, nada disso, eu quero coisa melhor, eu não quero ganhar do sofrimento dos outros, eu não quero
chegar a ser rico por conta do sofrimento do pobre, do miserável, do aflito, não. Eu tenho certeza que o meu Deus vai abrir portas. Ele prometeu. Então, Abraão virou as costas para o rei de Sodoma. Mas quando o rei de Salém, que era o sacerdote Melquisedeque, veio em nome do sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, então ele trouxe pão e vinho. Então esse eu quero. Esse eu quero. Quer dizer, o rei de Sodoma ofereceu dinheiro, ouro, prata, muita coisa para Abraão. Abraão disse, não quero. De você eu não quero nada. Mas aí veio o sacerdote do Altíssimo e ofereceu o melhor, que é a fé, que é o espírito da fé, que é o próprio Deus, para que esse Deus pudesse morar, fazer do corpo de Abraão a sua morada. Então, minha amiga, quem é inteligente, quem é sábio, quem tem um senso do que significa a felicidade, faz a opção certa. E tudo isso depende de cada um. Então, aquelas pessoas que têm aquela cobiça nas coisas do mundo, estão interessadas em dinheiro, estão interessadas em ter o poder econômico. Então, elas investem no altar o poder econômico, mas não investem os seus pecados, suas vaidades, seu orgulho, sua prepotência, não investe a sua vida. Então, não acontece nada. A pessoa recebe bênção econômica, mas não recebe a felicidade. Verifica que o Fabrício, ele conseguiu alguma coisa, mas depois ele ficou sem chão, porque não havia recebido o Espírito de Deus, o Espírito da fé. Quando ele decidiu obedecer e largar aquela vida errada que ele vivia, largar aquelas mentiras, prostituição, tudo que não prestava, ele colocou tudo dentro do envelope. Ele colocou a vida dele dentro do envelope e subiu no altar. E ali colocou no altar, meu Deus, está aqui a minha vida, 100%. Não restou nada para mim. Eu estou entregando tudo. É o meu tudo pelo seu tudo. Essa é a fé inteligente. E se você fizer isso, minha amiga, meu amigo, se você fizer isso, a sua vida vai mudar, não porque alguém vai lhe ajudar, mas porque o Espírito de Deus vai te conduzir à terra que mana leite e mel. Essa é a realidade. Sabe lá o que é você conquistar, ser uma pessoa de sucesso, mas, sobretudo, ter sucesso dentro de você, você ser feliz consigo mesmo, você ter paz com Deus, você viver na integridade, você viver sem ter com alguém que venha cobrar a sua porta, sem ficar devendo a B ou C, a agiota, seja lá o que for, a banco, seja lá o que for. Sabe lá o que é você viver independentemente de qualquer pessoa, de patrão, de empregado, de governo, de quem quer que seja? Você viver por si mesmo, dependendo apenas do Altíssimo Deus, do Espírito de Deus. Abraão foi um homem desse. Abraão foi inteligente, foi sábio. Ele optou pelo Espírito de Deus. E hoje nós falamos de Abraão, e o próprio Deus manda que a gente olhe para Abraão, que imite Abraão, que siga os passos de Abraão, para que então nós possamos viver o que Abraão viveu. Ele viveu com lutas, com dificuldades, problemas, mas ele não perdeu nenhuma batalha, ele venceu todas. Ele venceu todas as batalhas. Por quê? Porque o espírito da fé, o Espírito de Deus estava dentro dele. Então, essa campanha da Fogueira Santa é justamente para isso, para que você tenha a chance de mudar a sua vida. E olha, é o que você tem. O que é que você tem? Você não tem nada, não tem nada, mas você tem a sua vida. É isso que Deus quer.
Já que você não tem nada, coloque a sua vida no altar. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Vai mudar porque Deus está esperando uma chance de tê-lo 100% em suas mãos, para que ele possa, então, estar 100% dentro de você. É um toma lá, dá cá. Você dá a sua vida 100% e de forma incondicional, e ele te dá uma vida nova, a vida dele. Graças a Deus. Sai da tua terra e vai, que eu te mostrarei a tua descendência, abençoarei. Vi em ti a fé que tanto procurei, de tua obediência não me esquecerei. O teu máximo pedi, porquanto não negaste a mim. Pede-me, Senhor, eu creio em ti. Abraão, o teu máximo não me negaste, como as estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei, contigo estarei. Sobre o monte Moriá eu vou subir, e o sonho que me destes quero dá-lo a ti. Tu juraste por ti mesmo me abençoar. Descerei deste monte para te exaltar. O teu máximo pedi, porquanto não negaste a mim. Pede-me, Senhor, eu creio em ti. Não me negas, como as estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei, contigo estarei. Não me negas, como as estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei, contigo estarei. Quando os filisteus roubaram a Arca da Aliança, um objeto santo e sagrado, atraíram para toda a cidade doenças, maldições e uma terrível praga de ratos que atingiu príncipes, soldados e todo o povo. A decisão errada de tocar naquilo que é sagrado fez os filisteus por 7 meses sofrerem dor e vergonha. Decidiram fazer o que era certo diante de Deus. Devolveram a Arca da Aliança com respeito e reverência, além de ofertas de ouro criteriosas. E foi assim que a maldição, a dor e a vergonha cessou naquela cidade. Se você é fiel dizimista ou está colhendo os frutos da desobediência, no dia 7 de julho, o 7º mês, você tem a chance de fazer o que é certo perante Deus. Em julho, na festa das primícias, você que é dizimista,
o seu nome será levado à cidade de Bet-Semes, na mesma pedra que a arca foi devolvida e o milagre aconteceu. Domingo, dia 7 de julho, a festa das primícias, às 7 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Eu casei, mas o meu marido foi péssimo no começo. Eu não tinha um marido, né? Eu tinha um monstro dentro de casa, porque ele se transformou. Meu nome é Maria Aparecida dos Santos Rodrigues da Silva, tenho 49 anos e sou da cidade de Rio Claro. Não faltava nada para mim, dentro da minha casa, meus pais sempre me deu de tudo. Tinha uma vida mais ou menos boa, né? E daí, na minha adolescência, eu saí muito cedo de casa com 13, 14 anos, né, para trabalho e fui trabalhar de doméstica, na casa de família. Nesse trabalho que eu estava, né, eu saía às vezes, de vez em quando eu saía e conhecia um moço, né? E aí a gente começou a conversar, começou a sair junto, mas não para relacionamento. Passado 1 mês, 2 meses, já comecei a gostar dele. Eu já achei que ele era o meu futuro marido. Eu falei, achei o cara, né? Esse vai ser o meu marido. Eu casei, mas o meu marido foi péssimo no começo. Eu não tinha um marido, né? Eu tinha um monstro dentro de casa, porque ele se transformou. Eu mesmo grávida de 7, 8 meses, meu filho nasceu. Quando eu saí do hospital, logo nos primeiros 5 dias, ele quase matou eu com meu filho, ele arrancou até a porta do guarda-roupa. Aí sim, aí começou a faltar. Aí começou a vir muita miséria, muita fome dentro de casa. Ele trabalhava, eu não via a cor daquele dinheiro, pegava o dinheiro numa mão, parece que voava, aquele dinheiro sumia. Só que aí nesse trabalho meu, eu conheci uma pessoa. E essa pessoa, ele traficava, né? E aí eu comecei a ver aquilo, comecei a lembrar do meu marido, né? E ele queria pessoas para trabalhar para ele. Aí um dia eu chamei ele e conversei com esse moço, o filho da minha patroa. Falei assim, meu marido, ele já usou, ele foi usuário, né? Caso se você conversar com ele e se arrumar para ele vender, para ele passar, que nem eu vejo você fazendo aí, você arrumaria? Aí ele se interessou, aí comecei a traficar com ele também. Aí nós começamos a roubar, nós começamos a ir para fora, até para Bolívia nós chegou a ir. E daí o pior momento da nossa vida foi quando meu marido ficou doente. E o médico descobriu que ele estava com câncer. Chegou uma hora, chegamos a ponto, assim, eu e meu filho de 4, 5 anos na época, de ir para a rua, revirar lixo nas portas de restaurante, né? Eles colocavam aquele saco preto no final da tarde e eu e meu filho ia ali catar os restos, né? Catar o resto para ver o que tinha ali dentro para me levar para casa, para nós comer. Mas eram os filhos, né? Até que um dia apareceu uma pessoa na nossa casa, né? Sobrinho do meu marido. Ele falou assim, tio, eu vim aqui fazer um convite para vocês, para você ir até a Igreja Universal. Quando nós chegamos ali na igreja, tinha um pastor até novo, né? Nos orientou, conversou com nós, né? E ele falou assim, de algo diferente. Ele falou de um Deus assim que mudava a nossa vida, a situação, né? Aquela situação que o meu marido estava vivendo, né? Em todo sentido. A gente contamos toda a história para ele do que estava acontecendo. E ele falou assim de um Deus maravilhoso, algo diferente, né? Que a gente ainda não tinha ouvido aquilo em outros lugares. Deus começou a falar comigo. E eu comecei a ouvir, eu comecei a obedecer. E ele foi pedindo, ele foi falando comigo. Larga o tráfico, larga a droga, larga o roubo. Eu era viciada, também fumava 4 maços de cigarro por dia. Eu deixei de ser aquela mulher briguenta, aquela mulher orgulhosa, aquela mulher que eu era antes, eu deixei de ser. Eu já comecei a ver resultados dentro de casa, dentro de mim mesmo, trabalho, né? Portas se abriram para nós, aquela miséria que havia dentro de casa, aquela fome, né? Como eu disse, né? As brigas já não havia mais. Eu coloquei a minha vida no altar.
Eu me lancei no altar. Aí eu comecei a ser dizimista, já estava batizada, né, nas águas, e falava para Deus, eu quero ter esse encontro com o Espírito Santo. E aí, buscando, né, e sempre ali no altar, nunca saí do altar. E numa quarta-feira, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu fui selada, foi uma coisa assim diferente, foi algo maravilhoso, que a partir daquele momento eu senti a presença de Deus na minha vida. Algo diferente que jamais eu tinha sentido em toda a minha vida, selada com o Espírito Santo. Mas foi tudo assim, foi a minha vida no altar. E aí, eu ouvindo falar da Fogueira Santa, né, a gente começou a colocar em prática o que estava sendo falado ali. Foi Deus que me pediu. Eu não tinha nada, Ele já tinha me dado, eu tinha certeza que Ele tinha muito mais para me dar. E daí eu obedeci, eu vendi aquela casa, coloquei no altar, né? E assim, não foi algo demorado, foi rápido a resposta. Aí apareceu uma patroa minha que ela tinha uma clínica. E ela ofereceu essa clínica para mim, mas eu não tinha nada, porque tudo que eu tinha já tinha colocado no altar. E eu falei com ela, eu conversei com ela, ela falou assim, não, eu faço assim tantas vezes para você. Fechei negócio naquela clínica, eu fiquei pensando assim, ali tem que trabalhar com médico, com enfermeira, com nutricionista, eu não tenho estudo, né? Mas Deus vai me dar uma visão, Deus vai me mostrar o que eu tenho que fazer. Se lá na igreja é a minha faculdade, até agora o Senhor me mostrou, o Senhor vai continuar me mostrando, o Senhor vai me orientar, o Senhor vai me ensinar. E aí eu comprei. A gente fechamos um negócio, né? Com tantos funcionários, com tantos clientes, médico, enfermeira, nutricionista, né? E eu entrei de cabeça. Aí a gente não parou, a gente continuou o quê? Conquistando. Mas a gente também, eu não larguei de ir pro altar. Era altar e conquista. Eu morava no barraco, hoje eu moro numa casa que me dá conforto. Hoje eu usava um banheiro naquele barraco com 20 pessoas que eram moradores que trabalhavam fora, né? Hoje eu tenho a minha casa que eu tenho 3, 4 banheiros, com banheira, com hidromassagem, com piscina. Tenho meus carros, tenho mais uma casa de aluguel, tenho minha empresa, meus funcionários, como eu disse, né? Não tenho estudo, tenho um médico que trabalha para mim, tem enfermeira, tem nutricionista, cuidadores. Então hoje a gente tem uma vida assim abençoada, uma vida maravilhosa. O meu marido que tinha um câncer, né? Ele foi curado, ele foi restaurado, mudou em todos os sentidos, aquele homem agressivo, aquele homem nervoso, Deus mudou. Ele teve também um encontro com o Espírito Santo, ele foi batizado, né? Hoje eu sou uma benção, hoje eu sou uma benção para o meu marido, hoje eu sou uma benção para os meus filhos, sou uma benção para os meus pais, eu sou uma benção na minha empresa, para os meus funcionários. O mais precioso que Deus me deu não é casa, não é família, não é bens material. Algo mais precioso que Deus me deu hoje foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é em primeiro lugar na minha vida. Meu nome é Viviane Peraz, eu tenho 36 anos, sou de Fortaleza, Ceará. E aí eu tinha uma imagem distorcida da Igreja Universal. É como se a gente, no meu meio, que eu fui criada em colégio de freira e tudo, e a gente já tinha essa imagem distorcida sobre a Igreja Universal, como se não fosse um lugar de Deus. E aí a imprensa, uma coisa ou outra que sai, como eu vi o caso de Portugal, né, daquelas crianças lá, histórias de sequestro de crianças e tudo. O Bispo Macedo, eu achava que ele era uma pessoa horrorosa, horrível, né? Eu disse, meu Deus, é o demônio pessoa, deve ser, né? Porque essas histórias todas de criança, de sequestro, de lavagem de dinheiro, isso deve ser uma coisa horrível. Então, assim, com certeza eu tinha uma depressão, que para muitos à minha volta achava que não, né? A Viviane não tem nada. Tinha aquela dor, eu não me sentia uma mulher bonita, eu por mais que seja aquela pessoa como se fosse popular, mas eu me sentia muito feia, eu me olhava, não me achava bonita, e tinha um complexo de inferioridade muito grande.
Eu rezava o Pai Nosso, eu dizia, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja feita a minha vontade, abençoe a minha vontade, meu Deus, porque eu acho que a do Senhor não vai dar certo para mim. Em 2011, eu comecei uma busca por autoconhecimento. Eu tinha que me curar. Então, eu comecei uma busca por cura. Fiz meu primeiro curso de treinamento e desenvolvimento humano, me senti melhor e me apaixonei por aquilo. Virou a minha paixão. Autoconhecimento virou uma paixão, a minha vida era autoconhecimento. Só que passava um pouco tempo e eu me sentia triste de novo, um vazio. Isso se passaram 8 anos. Então era uma busca por cursos de treinamento, de desenvolvimento, palestras. Todos os dias eu assistia 2, 3 palestras. Livros, todo dia eu estava sempre lendo um livro. Eu emendava palestra, curso, tudo de uma área na outra. Cada nova técnica que eu aprendia, com terapias que existem várias, diversas, e eu ficava aplicando em mim mesma. Eu tentei de todas as formas me ajudar do meu jeito durante 8 anos, né? Achando que esse era o jeito correto. Nesse momento me veio uma coisa de que para mim ser feliz, algo me dizia que eu ia ter que escutar Deus, eu ia ter que fazer a vontade de Deus. Então nesse momento eu disse, tá bom, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer o que Deus quer, mas Deus me diga o que eu tenho que fazer. Cheguei na Univer sem perceber que era da Universal. E aí conectei tudo. E aí fiquei vendo algumas coisas lá. E aí me veio uma coisa para me colocar lá, Bispo Macedo, nas pesquisas. E aí quando eu coloquei Bispo Macedo nas pesquisas, apareceu uma transmissão. Não era ao vivo, era uma transmissão que já tinha lá de Miami. E aí eu cliquei. Eu me senti evangelizada em poucos minutos, escutando o Bispo Macedo falar. No que ele falou, né? Foi na hora que eu assistindo ele pela Univer, que ele chamou as pessoas, quem quer vir aqui para frente, né? Olha, abra mão de tudo. Seja honesto, seja verdadeiro, coloque tudo que você tiver e abandone tudo que não tiver correto na sua vida. E naquele momento ali, quando o Bispo Macedo ele fez aquele chamado, venha se você realmente quer ter uma nova vida, né? E ele falou de Jesus Cristo. E aí, quando eu coloquei tudo ali, né? Naquele momento assistindo lá o Bispo Macedo, que eu decidi largar o meu orgulho, aquela coisa da vaidade, né? De achar que eu sabia como seria a minha cura, que viria através de mim, que só dependia de mim. Peguei todos os livros que eu tinha e separei lá tudo e botei lá do lado e curso, fechei tudo e fiquei conectada só nas coisas de Deus. E era uma alegria, né? E até hoje, onde eu saio, onde eu vou, eu tô falando de Jesus Cristo, e Jesus Cristo para mim é real, e Jesus Cristo existe, Jesus Cristo está comigo, né? Como eu sou de Fortaleza, eu tomei a decisão de vir para São Paulo, porque eu tinha eu disse, meu Deus, eu viajei tanto para fazer tanto curso, tirava de uma semana para fazer cursos de imersão, de autoconhecimento, eu tenho que ir no templo, eu tenho que assistir às reuniões presenciais. Eu quero me batizar, eu quero tudo, meu Deus. Eu quero tudo contigo, eu quero fazer tudo por ti. Tudo que o Senhor quiser, eu quero. E foi uma experiência incrível, maravilhosa. Quando eu entrei no Templo de Salomão, é uma paz de espírito fora do comum, fora do normal. A gente sente a presença de Deus. Como é especial, como é caprichado. Tudo assim para Deus, você começa a perceber, meu Deus. Quanta mão de Deus aqui, nos mínimos detalhes. É Deus aqui. Que quando eu entrei ali dentro para ter meu batismo, eu disse, meu Deus, olha aqui. Esse é o melhor futuro que eu poderia ter na minha vida, é estar tendo aqui hoje esse batismo contigo e ter meu futuro nas tuas mãos. Minha vida ser tua e todo dia fazer a tua vontade. Então foi um momento muito, muito, muito especial para mim, o meu batismo. Mais certeza ainda de que tudo ficou para trás, as dores que eu tinha acabou. Hoje eu me considero uma nova Viviane. O meu pesar maior é de ver tanta gente sendo impedida pela imprensa, pelas notícias mentirosas que existem, de ter essa oportunidade de chegar até a Igreja Universal, porque é um templo totalmente de evangelização. É onde a gente realmente encontra a palavra de Deus real e verdadeira e onde a gente pode realmente ter uma experiência com Deus. Venham, porque realmente é totalmente diferente do que falam lá fora. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor,
que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Meu Pai querido e amado, eu te louvo e agradeço, porque o Senhor tem sido o meu socorro. O Senhor tem sido o guarda da minha vida. Mesmo em meio a tantos dissabores, tantas injustiças, tanto ódio, tantos desprezos, tantas perseguições, maledicências, o Senhor tem preservado a minha vida. Ó, meu Pai, eu penso naquelas pessoas que estão orando comigo agora e que infelizmente não tiveram ainda essa experiência contigo, essa confiança, essa convicção pessoal. E por isso elas estão penando, sendo penalizadas pelo mundo cruel como é. Então eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre essa criatura, que o Senhor venha tocar de forma visível, palpável, para que ela possa então ter um sinal teu de que o Senhor está pronto, com as portas abertas, com as mãos estendidas, os braços estendidos, para com todos os que se entregam com sinceridade para ti. Todos os que colocam suas vidas no altar. Não somente a oferta, o dinheiro, o dízimo. Meu Pai, o que adianta a pessoa ser ofertante economicamente, mas continuar vivendo no pecado, na injustiça? Pode, por acaso, o dinheiro no altar comprar a justiça que vem pela fé, pela entrega, pelo sacrifício total da vida dela, que pode trazer a paz? Ó, meu Senhor, eu te peço por esta gente que me ouve neste momento. Qualquer que seja a sua necessidade física, qualquer que seja a sua necessidade econômica, a maior necessidade dela é espiritual. Então, eu peço que o Senhor venha sustentá-la, fortalecê-la para que ela saia de onde está, ela saia de Harã para o altar que o Senhor tem na Igreja Universal do Reino de Deus, para todas as pessoas, independentemente do credo religioso, da raça, se merece ou não, não importa. O Senhor está aberto para todos os que te invocam na sinceridade. Eu te peço por todo este povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. O rosto envelhecido de Abraão mostrava sua dor para quem o via, e o tempo lhe tirava a esperança de que um dia um filho abraçaria. A voz de Deus um dia ele escutou, prometendo fazer dele uma nação. E em obediência ele partiu,
mesmo sem saber qual direção. E a fé trouxe a imagem do Deus vivo, que passou a ser vista em Abraão. E aquele que não podia ter filhos tornou-se uma incontável multidão. Deus abençoe você. E até amanhã, neste mesmo horário, através dessa transmissão.